Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Vamos aprender um pouco juntos, segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, para começar. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era homem valoroso, porém leproso. Preste bem atenção que o escritor de Segundo Reis faz um destaque a 4 virtudes, a 4 qualidades de Naamã e mostra somente um defeito. O escritor de Segundo Reis, capítulo 5, diz que Naamã é chefe do rei da Síria. Ou seja, Naamã tinha cargo, tinha posição. Diz também que ele é um grande homem, ou seja, ele tem caráter. Diz também que ele é muito respeitado, tem a moral alta na sociedade. Diz também que ele é homem valoroso, admirado pela sociedade. Perceba que o escritor de Segundo Reis, capítulo 5, destaca todas as qualidades de Naamã. Só que no final, ele, vamos dizer assim, acaba com Naamã, dizendo, porém, leproso. Não adianta nada. Do que adiantou tantas qualidades, tantas virtudes, se ele é leproso? Não adiantou nada. O que nós aprendemos aqui já de início? As pessoas costumam desqualificar todas as nossas virtudes e destacar muito mais as nossas falhas, os nossos erros, as nossas quedas, as nossas indecisões, os nossos momentos de mediocridade. Por isso que um dia eu ouvi no pastor Silas Malafaia, eu nunca esqueci dessa frase dele. Ele disse assim, eu amo a Deus, sabe por quê? Porque Deus ele considera a nossa história e não nossos momentos de mediocridade. O homem não. Ele está com você aqui na terra, ele tem uma aliança com você, quando você está acertando, quando o teu ministério está fluindo, quando você está dando frutos, quando você está ajudando ele, quando você está estendendo a mão, mas a partir do momento que você pisa na bola, que você comete um erro, aí ele já crucifica você. Deus não. Deus não considera os nossos momentos de mediocridade. Deus considera a nossa história. Por isso que eu amo a Deus, dizia Silas Malafaia. Eu admiro muito. Então, aqui nós temos que perceber o seguinte, as pessoas elas focam muito mais em nossas quedas do que no nosso esforço para manter o equilíbrio e não cair. Veja que o escritor de Segundo Reis, capítulo 5, fala de todas as virtudes de Naamã, mas depois o desqualifica, porém leproso. As pessoas observam muito mais as nossas quedas e vacilos do que o nosso potencial, do que a nossa virtude. E agora nós vamos também aqui para o outro lado da moeda. Você sabia que só a esposa e os filhos de Naamã sabiam que ele era leproso? Porque a lepra que tinha Naamã era uma lepra que ele poderia estar integrado à sociedade. Era uma lepra de um nível simples. Só a mulher e os filhos sabiam que ele era leproso. Porque quando ele saía de dia para comandar as tropas da Síria, ele tinha armadura. Ninguém sabia que ele era leproso. Ninguém conhecia a sua lepra. É como diz o ditado. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Então, o que nós aprendemos aqui? Eu vou te dar um testemunho aqui. Vou dar um testemunho para vocês. Uma vez, tem que cuidar o tempo, né? Um casal de pastores, isso aqui é um testemunho que eu ouvi há muito tempo.
congregavam no ministério e lá está o pastor presidente. Aí um dia a missionária que era esposa desse pastor chegou no pastor presidente e falou: ô pastor, eu queria morar dentro da igreja, eu e o meu esposo, que é pastor aqui também. Aí o pastor presidente disse para a missionária: por que missionária? Porque aquele é tão bonzinho, pastor. Ele é tão atencioso, amoroso com as pessoas. Só que dentro de casa, tudo muda. Ele é nervoso, ele é estúpido, ele é ignorante. Eu queria morar dentro da igreja, pastor. Então aqui eu aprendo algo muito interessante. Não adianta nada você ser um gigante lá fora. Não adianta nada você fazer a diferença lá fora, se dentro da tua casa você é leproso, e a lepra simboliza o pecado. Não adianta nada ter qualidades lá fora, ter um potencial lá fora, chamar atenção lá fora, se dentro da tua casa tem lepra, tem pecado. Tem um outro testemunho de um casal de pastor também, esse eu ouvi há muito tempo e achei muito engraçado. O casal de pastor tinha um filhinho pequeno, sentava todo dia para almoçar e começava a falar do pastor presidente da igreja deles. A mulher desse pastor falava e o menino pequeno ouvindo. Ela dizia: olha, esposo não está certo, nosso pastor não está dando testemunho de vida. Nosso pastor tem duas caras. Nosso pastor tem duas caras. Nosso pastor tem duas caras. E o menino ouvindo. Você sabe que criança, tudo que ouve, guarda. Sempre conversando isso na mesa e o menino ouvindo. Aí um dia, esse casal de pastores que congregava nessa igreja, desse pastor que tinha um mau testemunho, chamou o pastor para almoçar na casa deles. Estão lá, comendo, bebendo, e o menino não tirava o olho do pastor presidente. O pastor presidente começou a achar estranho. O menino sempre olhando. Aí o menino disse que saiu da mesa, foi atrás desse pastor presidente, ficou olhando as costas dele. O pastor ficou achando estranho, olhou para um lado, olhou para o outro. O que esse menino quer aqui? Os pais do menino: ei menino, o que é isso? Aí o guri de novo olhava de frente esse pastor presidente, vinha, olhava ele de lado, olhava ele do outro lado, voltou atrás dele, olhava pelas costas. Aí o pastor falou: o que foi que o menino tá fazendo isso? Os pais dele repreenderam: para menino, vem sentar para cá, o que você quer? Aí o menino falou assim: não mãe, não pai, vocês não disseram que o pastor tinha duas caras? Eu estou procurando a outra cara dele. Foi uma maior vergonha, foi o maior vexame. Então não adianta nada ter realmente honras lá fora, fazer diferença lá fora, se dentro tem lepra, se dentro tem o pecado. Não adianta nada lá fora você fazer a diferença, se dentro da tua casa tem lepra, o pecado está reinando. Naamã era um grande homem diante do seu Senhor, mas não adianta nada eu ser grande diante dos homens. Primeiro eu tenho que ser grande diante da minha família também. Segundo Reis 5:2 diz assim: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço de Naamã. Eu tenho que cuidar o tempo. Veja bem, uma menina, uma criança inocente. Então entenda uma coisa: o sofrimento não pergunta a sua idade. A dor não pede endereço. Sabia disso? Era uma criança. Vamos colocar aí uma criança de 15 anos de idade. Que tanto mal uma criança de 15 anos de idade tinha feito para já, desde a sua infância, estar sofrendo. Que tanta iniquidade, que tanta coisa ruim esta criança poderia ter semeado para já estar assim, passando por momentos difíceis da vida, para estar sofrendo, para estar já gemendo com situações desconfortáveis. Então o sofrimento vem para o jovem, para a criança, para o idoso, para todos. Essa menina não tinha semeado coisas ruins para estar colhendo isso. Está certo que em Gálatas 6:7 está escrito: não erreis. De Deus ninguém se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semear na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas agora preste atenção, que tanta coisa ruim que essa menina tinha semeado para colher
tanta tormenta? O filho pródigo nós podemos até compreender. Alguns estudiosos dizem que ele tinha mais ou menos 25 anos, então ele pediu a sua parte da sua herança e foi gastar com as meretrizes. Depois ele foi parar no chiqueiro, foi comer bolotas de porco com os porcos, mas ele tinha 25 anos, já era um adulto. Aí sim ele está colhendo tempestade, porque ele semeou vento. Agora esta menina está começando a viver, ela está começando a despontar para a vida. E o sofrimento já a acomete. Então nunca despreze ninguém pela idade, dizendo, essa pessoa não sabe o que é sofrimento. Nunca faça isso. Outra coisa que me chama a atenção é que essa menina era uma menina judia. Ela era povo de Deus, mas Deus não impediu que ela passasse pelo sofrimento. Não é porque você é cristão que Deus vai impedir que a tormenta e a tempestade venha sobre a sua vida. Não é porque você é cristão que Deus vai impedir que você venha padecer alguns momentos difíceis aqui na terra. Paulo e Silas estiveram na prisão, no cárcere, apanharam, sofreram, foram humilhados, mas louvaram e bendizeram a Deus naquele lugar. Sabe o que Paulo disse? Em 2 Timóteo 2:9, pelo que sofro trabalhos e até mesmo prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra estava dentro do coração dessa menina e o espírito dela era livre nessa circunstância difícil e lá ela honrou a Deus. Segundo Reis 5:3, e disse a sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja que a menina está propondo liberdade para Naamã, que a aprisionou. Veja que a menina está propondo a solução do problema para Naamã, que trouxe só problema para a vida dela. Veja que essa menina está propondo cura para Naamã, que a feriu, que a maltratou, que a desprezou e que tem ela como uma escrava dentro da sua casa. E por quê? Porque essa menina tinha o amor no coração dela. Por isso que está escrito em 1 Coríntios 13:7, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Está pensando que é fácil? Não é fácil não. Tem que ter o amor no coração. Então não deixe que a ruindade das pessoas para com você aqui neste mundo esfrie o amor de Deus que está no seu coração. Você seria capaz de oferecer liberdade para quem te manteve preso ou presa em uma situação aqui na terra por muito tempo? Você seria capaz de oferecer cura para as pessoas que te feriram aqui nessa terra por muito tempo? Esta é a pergunta que não quer se calar. Tem que ter amor no coração, porque senão não resiste. Pregando na situação precária. Quando a menina ela se deparou com Naamã, com aquela lepra, creio que isso aconteceu, a Bíblia não relata, mas depois de algumas semanas, alguns meses ou alguns anos que ela ficou sabendo que ele era leproso, ela poderia olhar e dizer, miserável, seu mesquinho, filho do diabo, vai morrer leproso, porque eu não vou dar o endereço da vitória. Na minha terra tem um profeta que se ele impor as mãos sobre você, você fica curado na hora. Ele tem o poder de Deus na vida dele. Mas eu não vou te dar o endereço da vitória. Me trancou aqui, me deixou presa, tirou minha liberdade, vai morrer e vai perecer com essa lepra no corpo. Porque eu não vou liberar uma palavra profética para a sua vida. Já que você fez tudo isso comigo, eu pago com a mesma moeda. Mas não foi isso que ela disse. Essa menina tinha um amor no coração dela e entendia o propósito de Deus para a sua vida naquele lugar. Ela entendeu que não é porque as coisas estavam dando errado para ela, tinham que dar errado na vida de todas as pessoas. Foi isso que imaginou essa menina.
Ela teve o mesmo comportamento que José. José foi ferido pelos seus irmãos, maltratado, zombado, ridicularizado, desprezado, jogaram ele na cisterna, venderam ele. Passados muitos anos lá no Egito, chegam os seus irmãos e ele agora é rei do Egito. Quando os seus irmãos conhecem a José, dizem: vai nos matar. Se humilham perante ele, achando que José ia os matar. Sabe o que José diz para eles? Está lá em Gênesis 50, 19. Não temais. Porventura, estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para se fazer como se vê nesse dia. Agora vinde, vós e vossos meninos, que eu vos sustentarei. José tinha um amor no coração dele. Essa menina teve o mesmo comportamento que José. Perceba que aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, Naamã prende a menina. Agora aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3 que eu li, a menina propõe restauração para ele. Olha aqui, ó. E disse a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã prende ela. E ela propõe para ele restauração. E ela propõe para ele ser liberto do mal que assola ele. E Naamã estava fazendo mal para ela. Estava maltratando ela, mas ela propõe liberdade para Naamã. Sabe por quê? Cada um oferece o que tem. Por isso que em Romanos capítulo 12 e 18 diz assim: se possível, quando depender de vós, tenhais paz com todos. Eu tenho paz para dar. Você tem paz para dar? Eu creio que sim. Na rua eu cumprimento todos com a paz do Senhor, independente de placa de ministério. Tem irmãos de outro ministério que não querem dar a paz do Senhor. Amém. Às vezes só balança a cabeça, às vezes não quer te cumprimentar, mas eu tenho paz para dar. Você tem paz para dar? Então dê paz. Naamã disse para essa menina: fica aqui em casa, você está presa, você está cativa. Se você quiser sair um pouquinho para tomar um ar, tem que falar comigo. Quer comer? Tem que falar comigo. Quer beber? Tem que falar comigo. Você está sob o meu domínio. Só que a menina olhou para ele e disse: Naamã, você me prendeu. Eu estou como um passarinho na gaiola, você tirou toda a minha liberdade, tirou eu da minha pátria, tirou eu da minha família, eu não tenho mais as minhas amigas, eu não tenho uma escola, eu sou tua escrava, mas eu quero propor o bem para você. Eu quero que você seja livre desse mal que te assola. Eu quero que você seja liberto dessa chaga que está no seu corpo. Sabe por quê? Essa menina entendia que quem te fez o mal é porque só tinha o mal para te dar. Quem te feriu é porque só tinha feridas dentro de si e também te deu ferida. Quem tentou te frustrar é porque só tinha frustração para te dar. Quem tentou te decepcionar é porque só tinha decepção para te passar. Quem tentou te amargurar é porque só tinha amargura para te dar. Cada um dá o que tem. Eu tenho paz para dar, eu tenho amor, eu sei me comunicar com qualquer pessoa, independente, como eu disse esses dias, de religião. Eu sei amar todas as pessoas, respeitar todas as pessoas. Posso não concordar, mas eu respeito. Eu tenho paz para dar. E aqui nós vemos que essa menina, ela está presa dentro da casa de Naamã, mas é livre no espírito. Naamã está dentro da tua casa, acha que está livre, mas está preso. Nós somos livres no espírito para louvar a Deus e para fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Olha só, diz aqui ainda assim, ó, ele o restauraria da sua lepra. Estou falando uma outra parte do versículo. Nesse momento aqui, a menina está vendo o propósito de Deus se cumprir na vida dela. Quando ela diz, ele o restauraria da sua lepra. A lepra no corpo de Naamã era o alvo de Deus. A lepra simboliza o pecado. Tem muitos Naamãs nas congregações, tem muitos Naamãs nas casas de Deus, tem muitos Naamãs em nossas casas, que são os nossos entes queridos, que tem a lepra. A lepra não simboliza o pecado, é o pecado. E nós temos que falar, bradar contra o pecado. Julgando? Não. Apontando o dedo? Não. Tentando intimidar? Não.
apenas falando com amor, que tem como ser liberto do pecado. Foi isso que disse a menina para Naamã. Tem como você ser livre dessa lepra, ou seja, do pecado. Se você está passando um momento difícil, uma situação desconfortável aí na tua casa ou na casa de Deus, saiba que tem Naamã para você pregar aí e falar do pecado. Dizer que tem como ser livre do pecado. Tem como pregar sem ofender. Tem como pregar sem acusar, sem apontar o dedo. Quão boa é a palavra dita a seu tempo, dizem Provérbios. Então aqui essa menina conheceu o propósito de Deus para a vida dela quando fala da lepra, do pecado. Preste bem atenção que Deus não libertou a menina da casa de Naamã, mas a menina não resistiu em libertar Naamã da sua lepra. Como eu já disse, essa menina tinha o amor de Deus no coração dela. Ela entendia que o fato de Jesus não libertar ela daquele processo de dor, não queria dizer que Jesus não tinha poder para libertar outros de seus processos de dores. Então o que eu quero dizer para você? Não diminua o poder de Deus na vida das pessoas, só porque o poder de Deus não foi manifestado à sua vida ainda. É isso que eu quero deixar bem claro para você. Para terminar, 2 Reis 5,4, Naamã o notificou a seu senhor, dizendo, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Naamã não ouviu um comandante seu falando do profeta Eliseu. Ele não ouviu um oficial gabaritado seu falando do profeta Eliseu. Ele ouviu uma menina anônima, desprezada, escrava. E aquela palavra entrou no coração dele. Sabe por quê? A palavra saiu com unção. A menina tinha muita unção e a palavra entrou no coração dele. Será que Naamã já tinha visto uma jovem pregar com tanta autoridade, com tanta unção, com tanta eloquência? Se cumpriu na vida dessa menina o que a sunamita disse para Elias, em 1 Reis 17, 24. Nisto conheça agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Então, eu aprendo algo muito interessante aqui para terminar. Muitas das vezes, nós vivemos um longo cativeiro espiritual, para que, em um momento pequeno da nossa trajetória cristã, venha se cumprir um propósito em nossas vidas, de nós estarmos entregando uma mensagem a um Naamã. Quanto tempo passou essa menina na casa de Naamã? Foram anos? Eu não sei. Mas se ela passou anos, o propósito era para ela, em um dia só, pregar para Naamã. Deus tem um propósito aí na tua casa. Deus tem um propósito na casa de Deus. Tem Naamã para você pregar. Tem Naamã para você anunciar a palavra. Tem Naamã para você instruir. Deus tem um propósito no sofrimento de cada um de nós. Isso que João Batista não entendeu também. Mateus capítulo 11, João Batista era o primo de Jesus. Preparou o caminho para ele, batizou ele, mas um dia ele foi preso, ficou no cárcere. Aí Jesus não visitou ele, ele mandou seus discípulos ir até Jesus. Pergunta para ele, és tu mesmo aquele que havia de vir ou esperamos outro? João Batista está na prisão, Jesus não foi visitar ele. E ele não entendeu o propósito também. Ele questionou, mas será que o Senhor é Jesus mesmo? Será que eu posso ter certeza que o Senhor é o Filho de Deus? O Senhor não vai me tirar dessa situação? O Senhor não vai me libertar? O Senhor não vai me dar liberdade? Ele não estava entendendo o propósito. Nem todos serão curados. Questão de propósito, fé e soberania. Sabia disso? Que essa palavra faça parte de nossas vidas. Deus abençoe a todos. Se sentir no teu coração, compartilhe essa mensagem para que outras vidas sejam alcançadas. Deus abençoe. Um beijo no coração, um abraço. Paz do Senhor. Estamos firmes na batalha. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.